então para o nosso bate-papo aí com quem de fato fez o trabalho no campo. Estou aqui com o Gil Domar, que depois de 15 dias de viagem voltou para casa, né, Gil? Seja bem-vindo. Obrigado, André. Muito bom estar de volta aqui no escritório. Realmente cheguei aqui, botei o uniforme, né, do escritório aqui, mas o boné do Rally continuou na cabeça. 15 dias aí foram de muita avaliação, foi bastante intenso. Bacana, Gil. Parabéns pelo trabalho de campo. Gil, a ideia de hoje é a gente trazer um pouco mais essa vivência do que aconteceu ao longo dessas duas equipes. E eu acho que eu posso dizer, né, que você foi do céu ao inferno. Porque a primeira equipe que você coordenou foi a equipe que percorreu o oeste do Mato Grosso e os relatos que vocês trouxeram e a gente apresentou aqui para o pessoal foram de lavouras em condições muito boas. E daí, nessa equipe 3, que você também coordenou, você já percorreu a região oeste, noroeste do Paraná, que é, sem dúvida alguma, a região mais afetada pela estiagem e onde vocês encontraram, acabamos de ver teu vídeo aqui com o relato, condições muito tristes do campo, né? Então eu queria que você trouxesse, compartilhasse com o pessoal aqui um pouco de como foi essa experiência, né? De uma semana ver lavouras de 80 sacos, depois cair para lavouras que praticamente não tiveram colheita. André, pessoalmente falando, foi bem complicado, assim. Confesso que na primeira semana a gente estava, como você falou, no céu. Os melhores momentos, né, muito fácil de gravar os vídeos, contando boas histórias, né, contando avaliações em lavouras extraordinárias. E aí no final de semana a gente tinha uma tarefa muito difícil que era mudar a chave para sair de um cenário onde tudo estava acontecendo muito bem para entrar no Paraná sabendo o que nós teríamos aí talvez a pior das safras para ser analisada, para ser avaliada. Então, realmente foi um impacto grande, a gente teve que preparar o time psicologicamente para isso, sair do Mato Grosso e entrar no Paraná com essas condições. Imagino que não só psicologicamente, né, Gil, mas também a questão da metodologia, porque uma coisa é você entrar numa lavoura, fazer uma avaliação aí, até mesmo visual, né? Não, essa lavoura aqui vai dar 60, 70, até 80 sacos, e depois chegar para uma lavoura e fazer uma estimativa de lavouras que às vezes a gente até tem a dificuldade de coletar plantas, coletar vagens, grãos. Conta um pouco também dessa experiência do campo, né, da metodologia. Tudo muda, André, tudo muda. E tudo mudou. Na primeira semana a gente estava avaliando lavouras realmente muito boas, fazíamos um número X de amostras para o Rally, dentro daquele nosso cronograma diário, e aí quando a gente entra no Paraná, a gente vê lavouras já bem, com pouquíssimas vagens, né, poucas plantas, inclusive, né, dentro de um stand. Claro que a gente aumentou o número de amostras porque tinha muita lavoura ruim para avaliar. Uma coisa é contar plantas aí com 50, 60 vagens e outra coisa é avaliar plantas com 10 vagens quando tinha. Tínhamos plantas que tinham mais vagens do que grãos. Então, realmente, é muito complicado a gente chegar e ter que procurar dentro do talhão um lugar onde a gente pudesse representar essa lavoura tão ruim como a gente encontrou lá. Ô Gil, foram muitos os casos de lavouras que vocês entraram e de fato não conseguiram fazer a avaliação por não ter uma condição de colheita? André, algumas sim, e eu poderia dizer assim que não foram poucas. Não foi a totalidade, mas um caso pontual era justamente isso. Aquelas lavouras que sofreram extremamente com a estiagem, ainda muitas delas sofreram com granizo. Então nós tínhamos lavouras ruins, baixa estatura, né, que não fechavam o dossel e ainda falhas no stand justamente por causa disso. Então, sem falar das regiões que a gente passou, que os produtores já tinham feito a colheita, ou passaram rolo faca, ou passaram a grade, inclusive, né, porque a colheita era zero. Imagino. Gil, na abertura do programa a gente falou aqui, fez uma chamada falando se essa seria a pior safra do estado do Paraná. Você que estava no campo lá e vivenciou essa situação, o que você tem para dizer? Da região oeste, sem dúvida, é a pior safra, André. Do estado, talvez a pior safra dos últimos 10, 15 anos. Conversando com alguns técnicos, né, e alguns produtores também, a gente sabe que todas as regiões, até mesmo as menos tradicionais, vão perder algum percentual esse ano, que é o caso do centro, do sudeste. Pois é, Gil. E durante a viagem, eu sei que você encontrou com uma série de produtores, teve a oportunidade de conversar com eles e também ao longo do levantamento, né, que é um trabalho que vocês fazem aqui exaustivamente na AgroConsulting. Como é que tem sido o sentimento do produtor em relação a essa quebra de safra? Foi uma situação bem difícil a gente encontrar com o produtor, né, porque você não sabia nem como se comunicar, em perguntar para ele o que estava acontecendo, né.
mas foi até uma surpresa, porque a gente sabia que realmente não era uma situação boa para ele enxergar o fruto do trabalho dele naquela situação, muitos nem colhendo, mas o sentimento que a gente tem e a conversa que a gente teve com os produtores foi que muitos deles estavam assegurados. Então a gente olha para o produtor e pensando assim, nossa, o que ele fez para minimizar isso, né? Ainda mais vindo de uma safra de milho, uma quebra de safra de milho como foi do ano passado. Mas o produtor paranaense, né, do oeste do Paraná, é um produtor profissional, né, André? Então ele sabe que ele encara o negócio dele como realmente uma indústria a céu aberto, como a gente costuma dizer. Então ele sabe que isso faz parte, ninguém quer que isso aconteça, mas estando assegurado, ele sabe que vai investir na próxima safra. Tem, chovendo agora, tem o plantio do milho safrinha e também tem investimento para as próximas safras de soja. Então acho que o produtor olha isso com pesar, mas encara com muito profissionalismo. Essa foi uma característica muito interessante dessa safra mesmo, que ela aconteceu a quebra em regiões que o seguro está um pouco mais consolidado, né? Então, essa é uma coisa boa que a gente tira desse ano tão difícil que está sendo aí para o oeste do Paraná, e eu não tenho dúvida que esses produtores, seja agora no milho, na safra de milho ou na próxima safra de soja, voltam a investir no seu negócio. Gil, queria agradecer aí a tua presença, obrigado pelo trabalho que você fez no campo, e eu sei que tem mais equipe que você vai ainda rodar, né? Com certeza, André. Estou aqui tirando um tempo no escritório, estamos na parte do levantamento, mas já estou arrumando as malas porque na primeira semana de fevereiro volto para o Mato Grosso para avaliar a região leste. Valeu, Gil. Obrigado, hein? Pessoal, assim a gente encerra então mais um episódio da TV Rally. Espero que vocês tenham curtido aqui os relatos do Gil Domar e conto com a presença de vocês no próximo episódio na semana que vem, terça-feira. Um grande abraço.